Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Eu prometo ser breve, não passo da meia-noite, tá bom? Mateus, capítulo 20, versículo de número 32. Mateus, capítulo 20, versículo de número 32. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a partir do 29, para nós entendermos melhor aqui esse contexto, tá bom? A partir do versículo 29 diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que vos faça? O que quereis que vos faça? Para já, até aqui. Nós temos um texto aqui, uma passagem bíblica muito conhecida. Esses 2 cegos aqui estavam na região de Jericó, tá bem? Não sei se estávamos ali mais perto do centro da cidade, ou se estavam já na saída da cidade, mas o texto diz aqui no versículo 29 que Jesus estava saindo de Jericó e no caminho estavam ali 2 enfermos, 2 deficientes visuais, 2 cegos, ok? E nós conhecemos muito bem essa passagem. Esses cegos, quando ouvem, quando ficam sabendo, porque eles eram cegos, mas não eram surdos, eles podiam ouvir, e quando eles ouvem de que Jesus iria passar por ali, o que é que eles fazem? Imediatamente, eles começam a clamar, só que a forma como esses cegos começam a clamar, não é de uma maneira qualquer, eles não começam a clamar de uma forma qualquer, de uma forma aleatória, eles começam a clamar da forma correta. Se você observar a forma como eles clamam, a forma como eles se dirigem à pessoa de Jesus, não é uma forma qualquer. Eles dizem assim: Senhor, filho de Davi. Olha só. Primeiro, eles o quê? Ouviram que Jesus ia passar. Segundo, eles têm uma atitude. Eles começam a chamar por Jesus. Eles começam a clamar e gritar em alta voz. Porque tinha muita gente. Era uma multidão muito grande. E aonde tem multidão tem barulho. Então eles, para se sobreporem ao barulho da multidão, eles tiveram que clamar em alta voz. Só que a forma como eles clamam a Jesus, eles falam assim: Senhor, filho de Davi. Quando alguém se dirige a Jesus, naquela época, se dirigindo a Jesus dizendo filho de Davi, ele automaticamente está reconhecendo o senhorio e está reconhecendo Jesus como sendo o Messias. Ou seja, eles ouvem, começam a clamar, mas eles clamam sabendo que aquele que passava por ali, ele tinha poder para resolver a situação pela qual eles estavam atravessando. Então eu quero abrir aqui um parênteses, não é o tema central da mensagem, mas eu preciso abrir esse parênteses. Uma das formas de nós alcançarmos, recebermos o milagre. Primeiro você tem que ouvir. Primeiro você tem que abrir os ouvidos. Quando você souber que Jesus vai passar, quando eu sei que Jesus está perto, quando eu ouço a voz dele, quando eu ouço a sua palavra, eu começo a entender, porque os meus ouvidos estão atentos, abertos. Só que muitas vezes as circunstâncias vão querer me impedir de ouvir, porque multidão faz barulho. Mas eles não se calam. A Bíblia diz que eles começam a clamar. Então olha só, quando eles ouvem que Jesus ia passar, eles entendem: opa, vai passar por aqui aquele que é o dono do meu milagre. Vai passar por aqui agora aquele que consegue resolver esse meu problema. Vai passar aqui perto de mim aquele que tem a solução para esse problema que eu já tenho há muito tempo e não se resolve. Vai passar por aqui aquele que tem a porta, a chave da porta que precisa ser aberta.
E eles começam a clamar, mas eles clamam reconhecendo a soberania, o poder que Jesus tem. Não adianta clamar sem crer que Ele é poderoso para fazer. Não adianta orar se não creres que Ele tem poder para mudar a situação. Não adianta clamar se nós duvidarmos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede. Quem está entendendo isso, diga amém. Então esses dois enfermos aqui, de Mateus capítulo 20, alguns, eu acredito que sejam episódios diferentes, porque Lucas capítulo 18, versículos 40 e 41, nós temos uma passagem similar, porém lá é um cego só, é o cego de Jericó. Aqui em Mateus capítulo 20, 32, é a mesma situação. Eu acredito que sejam duas ocasiões diferentes, porém muito parecidas, porque em Mateus são dois cegos, em Lucas é um só, ok? Mas a atitude é a mesma. Muito bem. Quer alcançar milagre? Primeiro, ouça. Ouça a voz dele. Segundo, creia que Ele é poderoso para fazer. Você tem que crer. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que crer que Ele pode fazer. Eu ouvi que Jesus vai passar. Mas será? Se colocou mais na frente aí. Será que Ele vai me ouvir se eu clamar? É claro que Ele vai te ouvir. Eles clamam. E o que a multidão faz? A multidão tenta calar. A multidão tenta desmotivar. Porque o que a gente lê? Ele não vai te ouvir. Vocês não estão percebendo que o barulho aqui está muito grande? Vocês não estão percebendo que tem muita coisa aqui com a qual Jesus tem que se preocupar? Por que você acha que Ele vai se preocupar com o seu problema? Ele não vai te ouvir. Era o que a multidão falava para o cego, sim ou não? E o que o cego faz? Ele se entrega, ele joga a toalha. Realmente Ele não vai me ouvir. Realmente eu acho que ele tem problemas maiores para resolver. Realmente não vai, ou não é o dia do meu milagre hoje. Não, o que a Bíblia diz é que quanto mais a multidão os tentava parar, mais alto eles clamavam. A multidão falava, eles não vão te ouvir, vão falar mais alto, vão gritar mais alto. Ele não vai te ouvir. Se Ele não vai me ouvir, eu vou falar mais alto ainda, mas que Ele vai me ouvir, Ele vai me ouvir. Jesus, filho de Davi, reconhecendo, se dirigindo a Jesus como o Messias, reconhecendo a sua soberania. Pode abaixar um pouquinho só, querido. E quando eles clamam, a Bíblia diz que Jesus para. Jesus para, Wellington. Jesus tinha muita coisa para fazer. Jesus não era à toa. Jesus não parava. Jesus não parava de trabalhar o tempo todo. Se você ler o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que apresenta a pessoa de Cristo como servo fiel, todos os capítulos do Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus em plena atividade. Uma hora Jesus está curando aqui, outra hora está ressuscitando ali, outra hora está multiplicando aqui, outra hora está curando lá, e outra hora está aqui na Galileia, outra hora já está lá em Cafarnaum. Jesus trabalhando, servindo, curando, libertando. E nessa ocasião, a Bíblia diz que Ele para. Ele chama aqueles dois cegos. Coloca o texto aí para mim, por favor. 20, 32. E aqui eu começo a pregar. 20, 32. E Jesus parando, chamou-os e disse: o que quereis que vos faça? O que é isso aqui, gente? Fala para mim. Desses dois pontos para frente. O que é isso? Isso é uma? Jesus está fazendo uma pergunta. Jesus está fazendo uma pergunta. Eu fiz uma pergunta aqui hoje de manhã, e eu vou repetir ela para quem está agora à noite. O que você veio fazer aqui hoje? Por que você saiu da sua casa? Segunda pergunta. O que te trouxe aqui? Terceira pergunta. O que você faz aqui hoje? Quarta pergunta. O que te motivou a estar aqui hoje? Quinta pergunta. Estou fazendo perguntas, estou lançando perguntas. Outra pergunta que eu faço: quem é que orou hoje? Mas é aquela oração de Mateus 6,6. É aquela oração que é você e Deus e mais ninguém. Onde você tira toda a sua distração, onde você desliga a televisão, onde você tira esse aparelhinho
da sua frente, porque senão ele vai ocupar um espaço que pertence a Deus na sua vida. Ele vai ocupar um espaço e um tempo. Se você não se policiar, se você não se atentar, você cai no pecado de idolatria por causa disso aqui. Eu falo muito isso aqui na minha igreja. Tem gente perdendo o céu por causa disso aqui. Que isso, pastor? Verdade. Porque a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. E o que é a idolatria? É você colocar algo ou alguém, ok, na sua vida, no seu coração, um espaço que pertence a Deus. Se você não está tendo tempo para falar com Deus, por causa disso aqui, você está cometendo idolatria. Essa semana apareceu aqui um relatório, desses que aparece automaticamente, quantas horas você passou, semanalmente. A gente o tempo todo está mexendo nisso. Hoje em dia tudo se faz por aqui. Hoje em dia tudo é por aqui, operação bancária, tudo. Hoje em dia tem gente que só se relaciona através disso aqui. As pessoas estão perdendo aquela questão da proximidade, de cumprimentar, meu filho, está tudo bem? Como é que você está, meu filho? Cabra macho. O próximo é o cabra macho, né? Coisa. Eu já explico isso depois, gente. A gente está perdendo isso. As pessoas estão vivendo relacionamentos virtuais. Tem gente que casa por aqui. Tem gente que nunca viu a pessoa na vida e já está casando. É o amor da minha vida. Nunca viu, não sabe como é que é o temperamento, não sabe a história, não sabe a origem, não sabe de onde veio, mas viu uma foto bonitinha aqui, cheia de filtro, irmão. Cheia de filtro, cheia de... sei lá como é que chama. É filtro, né? Ai, é a pessoa que Deus... ainda coloca Deus no meio dessa conversa fiada ainda. Porque as pessoas estão se habituando. Agora, até certo ponto, as suas atividades, o seu trabalho, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Isso aqui é uma ferramenta de pesquisa, pode ser uma bênção na vida das pessoas, mas pode ser uma desgraça, me perdoa a expressão, pode ser a perdição, pode ser a ruína na vida do ser humano. Isso aqui destrói casamento, isso aqui destrói ministério, isso aqui destrói relacionamentos. Isso não estava no esboço da mensagem, não. Me deu mandar falar, eu estou falando, irmão. Não é minha filha? Essa é minha filha, tá, gente? Minha filha número 3. Então, olha só. Vou voltar aqui. Jesus para e chama aqueles rapazes e faz uma pergunta. E eu fiz algumas perguntas para você aqui. Toda pergunta, ela requer uma... vamos lá, pode ficar melhor. Toda pergunta requer uma... se você pergunta algo a alguém, você pergunta querendo uma resposta, sim ou não? Umas são mais diretas, outras são mais indiretas, outras são mais discretas. Mas afinal, se você for pesquisar no dicionário, o que é uma pergunta? O que é uma pergunta? Alguém já teve essa curiosidade? De pesquisar? Você já teve, meu bem? Já, né? O que é uma pergunta? A pergunta, eu também tive essa curiosidade. Sabe o que é uma pergunta? Sabe o que o dicionário diz? Uma questão, uma indagação, ou um pedido de informação. Isso é uma pergunta. Ok, mas o que é uma resposta? Já sabemos, temos uma definição do que é uma pergunta. E o que é uma resposta? Ato ou efeito de responder. Apresentar solução. Isso é uma resposta. Toda vez que alguém faz uma pergunta, essa pessoa espera uma resposta. Quando um pai chama o filho e pergunta alguma coisa para o filho, quando o papai te chama perguntando alguma coisa, Maiara, onde está isso? Maiara, o que você fez hoje? Maiara, como é? O pai pergunta esperando uma resposta. Muito bem. Quando o professor te pergunta algo na escola, ele te pergunta esperando uma resposta para testar o seu conhecimento, para saber se você realmente aprendeu aquilo que ele ensinou. Ele vai testar a absorção do conhecimento através de perguntas. Quando o patrão pergunta algo ao funcionário, ele quer saber o que está acontecendo na empresa. Quando o Elton reúne lá com os funcionários dele, né, quando ele quer saber como é que estão as coisas, como é que está o andamento, né, para quem tem empresa também, você senta com os seus funcionários e faz perguntas. Então, gente, como é que está? Como é que está aí a satisfação dos clientes? Né, vocês que estão ali na linha de frente, em contato direto com os clientes, vamos dar aqui vamos fazer aqui um balanço, uma sondagem, para saber o que a gente pode melhorar. Isso são perguntas. Agora, quando Jesus faz uma pergunta, quando Jesus te faz uma pergunta, o
que ele quer? A mesma coisa. Quando Jesus te faz uma pergunta, ele quer uma resposta. Mas a questão aqui que é a chave. Que tipo de resposta você tem para dar para Deus? Que tipo de respostas? Porque na maioria das vezes, Robéria, na maioria das vezes, o ser humano, Fernando, nós estamos sempre à espera da resposta de Deus. Nós levamos as nossas perguntas, nós levamos as nossas indagações, nós levamos os nossos questionamentos a Deus, e isso é lícito, é importante que você faça. Tiver dúvidas, decisões que tem que tomar, pergunte para Deus. Tem dúvidas do que deve fazer? Pergunte para Deus. Quando, aonde, com quem? Pergunte para Deus, e Ele vai te responder. Só que você não pode se achar que todas as vezes vai ser assim. Tem vezes que Deus vai te perguntar algo, e você terá que responder. Agora a questão aqui não é você esperar a resposta de Deus, é Deus esperando uma resposta de você. Não é você esperando uma atitude de Deus, é Deus esperando uma atitude sua. Não é você aguardando o que Deus vai fazer, é Deus esperando para ver o que você vai fazer. E o tema para essa mensagem é esse: respostas que geram reação em Deus. Você já teve que dar muita resposta para Deus, não tem? Isso aqui é minha esposa, tá, gente? Quantas respostas você teve que dar para Deus? Eu te pergunto, quantas respostas você já teve que dar para Deus? Porque tem hora que Deus para a gente e Ele questiona. Então, meu filho, o que você tem para me dizer? Qual é a resposta que nós temos para Ele? Esses dois jovens aqui, esse exemplo de Mateus 20, 32, e a mesma situação de Lucas 18, 40 e 41. Respostas que geram reação em Deus. O exemplo de Mateus 20, 32, coloca por favor o versículo outra vez, versículo 32. Mateus 20, 32. Jesus passando chamou-os e disse: o que quereis que vos faça? Jesus foi muito direto. Ele pergunta para aqueles dois: vocês querem o quê? Jesus para. Você acha que Jesus não sabia, não? Você acha que Jesus não sabe o que você precisa? Você acha que Jesus não sabe qual é a sua necessidade? Você acha que Jesus não conhece a sua dor? Você acha que Jesus não sabe, que Deus não sabe o que você está atravessando? Você acha que Deus não sonda o seu coração? Deus conhece a sua resposta muito antes dela vir à sua boca. Deus já sabe o que você vai responder. Deus é onisciente, Ele sonda o coração. Liga esse ar-condicionado para mim, porque eu estou suando, irmão. Me ajuda aqui. Estou com calor, irmão. Deus já sabe. Mas mesmo assim Ele pergunta: o que quereis que vos faça? E a resposta desses jovens aqui é a primeira resposta que você precisa ter. É o primeiro tipo de resposta que você precisa ter para dar a Deus. Coloca o 33, por favor. Olha o que diz o 33. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Sabe o que é isso aqui? É uma resposta objetiva. Eles não ficaram enrolando, Fernando. Jesus pergunta: vocês querem o quê, meus filhos? Rapaz, está diante deles a oportunidade da vida deles ali. E eles são muito objetivos. Eles não ficaram: Senhor, nós estamos aqui caídos, prostrados. Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça? Senhor, estou esperando essa lei mudar, essa lei agora. E Jesus está perguntando: o que quereis que te faça? Pai, eu não sei, eu ando tão amargurado. E Jesus está perguntando: o que quereis que vos faça? E a gente fica dando voltas. Seja objetivo na sua resposta. Seja objetivo. Abra o seu coração para Deus. Conta a sua dor. Expõe para Deus as suas mazelas. Abre o seu coração para Ele. Dê respostas objetivas. Senhor, a minha necessidade é essa. Senhor, a minha fraqueza é esta. Senhor, a minha dor é esta. Senhor, a minha dúvida é esta. Seja objetivo. O que quereis que vos faça? Senhor, que os nossos olhos se abram. Objetivo, imediato. Resposta objetiva. No texto de Lucas 18, 40 e 41, sabe qual é a resposta do cego? Senhor, que eu veja. Resposta? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá. Resposta objetiva. Primeiro, você não pode esquecer isso. Eu preciso ter respostas objetivas.
Hoje aqui não é para falar qual é a pergunta, qual é o questionamento que você tem para... Não. Qual é a resposta? Porque Ele está te perguntando agora. É Ele que está nos questionando. Primeira resposta, a resposta objetiva. Marcos capítulo 5. Abra, por favor, Marcos capítulo 5. Marcos 5:30. Olha o que diz o texto. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Mais uma vez, o que Jesus está fazendo aqui? Olha Jesus perguntando de novo aí. A multidão o oprimia, a multidão o apertava, mas ele sentiu um toque diferente e ele pergunta. Aí eu te pergunto, Jesus sabia ou não sabia que a mulher tinha tocado na orla da sua veste? Claro que ele sabia, mas ele estava à espera de uma resposta dela. A pergunta dele que não foi para a multidão, a pergunta foi para ela, porque ela ouviu a pergunta. Muitas vezes o problema é a gente achar que a pergunta é para quem está perto da gente, a pergunta é para você. Não é para a multidão, a pergunta é para você. Pode ter um tanto de gente perto de você fazendo barulho, multidão faz barulho, mas Ele quer ouvir a sua resposta, Ele quer ouvir a sua voz. Ele esperou, ele perguntou: quem me tocou aí? Aí eu disse: senhor, você está de brincadeira, né? Tanto de gente aqui, apreensão, mas você está perguntando quem é que tocou? Sim, eu senti um toque diferente. Esse toque aqui não foi um esbarrão. Esse toque aqui não foi um toque, não foi um tapa, não, foi um toque diferente, porque saiu virtude de mim. Quem foi que me tocou? Versículo 31, e disseram os discípulos: viste que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isto. No meio da multidão, os olhos dele buscam você. No meio da tormenta, os olhos dele buscam você. A Bíblia diz que ele procurava. Você acha que tinha pouca gente perto de Cristo? Era multidão. Sabe o que é multidão? Milhares de pessoas. E ele buscava onde estava a mulher. E o texto segue. O versículo 33. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Senhor, fui eu que te toquei. Ela foi verdadeira. Ela podia achar: ele vai brigar comigo, vai me chamar a atenção, porque eu parei, interrompi aqui a passagem dele, eu vou fugir, eu vou me esconder. Ela podia fazer igual Adão, porque Deus procurou Adão também. O que Adão fez? Se escondeu, teve vergonha. Mas essa mulher não. Ela teve uma resposta verdadeira. Márcia, o que aconteceu, Márcia? Ele espera uma resposta verdadeira. Michele, o que houve, Michele? Ele espera uma resposta verdadeira. Não tente engambelar Jesus, não. Não tente passar a perna em Deus, não. Não tente inventar história, tapar sol com peneira. Com Deus as coisas não funcionam assim. Quando Deus nos pergunta algo, Ele espera uma resposta objetiva, primeiro. Segundo, Ele espera uma resposta verdadeira. O tema é respostas que geram reação em Deus. Porque quando aquela mulher se prostra, temendo, a Bíblia diz que ela lhe conta toda a verdade, prostrada. O que ela recebe? Cura. Só depois da resposta que veio a cura. Quando ela toca, a virtude sai. Mas só depois que ela confessa, é que ele fala: vai, minha filha, tua fé te salvou. Os cegos, a mesma coisa. Senhor, que nossos olhos se abram. Vejam. Senhor, eu quero ver. No mesmo instante, resposta objetiva, cura imediata. Resposta objetiva, milagre imediato. Resposta verdadeira, milagre alcançado. Respostas que geram reação. Já estou quase concluindo a primeira parte. Estou brincando, gente.
Quer ver outra? É Bíblia, irmão. Isso é uma mensagem temática, viu? Tá bem? Isso não é uma mensagem expositiva, não. Estou usando vários textos aqui para desenvolver uma temática. Você que gosta de estudar teologia, o sermão, né? É por aí. Dia 5 e 6 de julho vai ter aqui um curso para pregadores aqui, o CEBIP, que a gente vai falar muito sobre isso também, né? Os princípios da homilética. Vamos ministrar isso aqui dia 5 e 6 de julho com o evangelista Fernando, nosso mestre na palavra, tá bom? Vamos ver outra. Mateus capítulo 8. Quem tem sua Bíblia pode abrir, então você vai acompanhar na tela. Eu vou abrir aqui. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo de número 7. Vamos lá. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo de número 7. E Jesus lhe disse, vou ler a partir do 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse-lhe, eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8, e o centurião respondendo, respostas. Jesus já tinha falado assim, olha, eu vou lá na sua casa, vou lá e vou dar saúde para o seu criado, para o seu empregado. Mas o centurião, sabendo da verdadeira, da atual condição dele, ele responde ao Senhor e diz, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Essa resposta aqui envolve duas características. Primeira, se ele reconheceu que ele não era digno, ele teve que humildemente reconhecer isso. Porque Jesus falou, estou indo lá, vamos lá na sua casa. Jesus sabia, mas Jesus esperou para ver qual seria a atitude dele. Ele fala assim, Senhor, eu não sou digno, nem precisa ir, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Ele se humilhou. Centurião, chefe da guarda, alguém com status, alguém com posicionamento, alguém de destaque na sociedade, mas ele humildemente, ele reconhece. É uma resposta humilde. E essa parte B do versículo 8, mas dize somente uma palavra, Senhor, libera uma palavra daqui, que lá na minha casa o meu servo será curado. É uma resposta, primeiro, humilde. Segunda, resposta confiante. Confiante. Senhor, está tudo dizendo que não. Parece que o vento está soprando o contrário. As notícias não são boas, a lei está mudando, está prejudicando, não tem emprego, o negócio está azendo, o custo de vida está aumentando. Mas olha, eu estou confiante de que o Senhor é quem cuida de mim. Eu tenho plena convicção de que o Senhor começou algo na minha vida aqui em Portugal. O Senhor me plantou, falou sobre isso hoje, Fernando. O Senhor me plantou aqui, e eu estou confiante de que o Senhor vai agir no tempo certo. Respostas humildes e confiantes. Humilde como, pastor? Saber que você nunca vai ser merecedor. Saber que nós nunca seremos dignos. Saber que nós nunca, pelo nosso mérito, vamos merecer algo da parte de Deus. Ah, Senhor, eu não sou digno. Eu vim aqui, Senhor, humildemente te pedir que o Senhor cure meu servo. Mas olha, o Senhor está dizendo, o Senhor é tão bom que está dizendo que vai lá na minha casa, mas olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu reconheço o meu atual estado de pecado. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço, Senhor, os meus erros. Mas o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho chamado, o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. O Senhor conhece, o Senhor sonda o meu coração. Por isso eu não abro mão dos planos do Senhor para mim. Eu não abro mão, digno eu não sou. Mas uma coisa que a Bíblia chama de graça, é um favor que você não merece. É algo que você nunca mereceu e nem vai merecer. Isso é graça. Esse centurião dá uma resposta humilde e confiante. Qual é a primeira? Vamos lembrar? Qual é a primeira resposta? A resposta dos cegos, a resposta objetiva. A segunda resposta, a resposta da mulher do fluxo de sangue, resposta verdadeira. A resposta do centurião, Mateus capítulo 8, versículo 7 e 8, é uma resposta, vamos lá de novo, é uma resposta humilde e confiante. Essa aqui eu amo, gente. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Ou resposta, vamos ler aqui que você vai ver. Mateus capítulo 14. Coloca aí, Carlinha. Mateus 14. Eu vou abrir aqui também. Olha o que diz Mateus 14. Mateus 14,
Vamos ler do 27 ao 29. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Bota aí, filho, por favor. Jesus, porém, falou logo. Calma, gente. Tem bom ânimo, sou eu. Sabe o que acontece isso aqui, né? Mar da Galileia, à noite. Já parou para pensar, quem aqui já foi pescar no alto mar? Alguém já fez isso? Não? Você já, Eva? Rapaz, eu nunca fiz isso, você já fez isso, Eva? Já foi pescar em alto mar, já? Você imagina, você está num lugar, mar da Galileia, você acha que tinha luz ali, que estava tudo iluminado, no breu, irmão, no escuro, no meio da madrugada, aí você vê alguém andando sobre as águas e indo na sua direção. A Bíblia diz que os discípulos, os discípulos, o que é aquilo ali? Você está vendo o que eu estou vendo? O quê? É mesmo, rapaz, o que é aquilo? Rapaz, a Bíblia que os discípulos ficaram assombrados, eles começaram a falar: é um fantasma, é um ghost, é um fantasma. Aí Jesus pega e fala isso aqui: calma, gente, sou eu, calma lá, pá, vocês estão me conhecendo, não? Aí passa o 28, Carlinhos. Olha o que Pedro fez. Como é que começa o versículo? Resposta. E respondeu-lhe Pedro. Olha a resposta que Pedro dá para Jesus. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Calma, rapaz, eu amo Pedro. É uma das pessoas que eu quero depois, quando chegar no céu, assentar com ele, e ele vai ter que me explicar isso aqui. Eu falei: Pedro, o que passou na sua cabeça? Ele vai ter que me falar. Tem tanta coisa que eu quero fazer quando chegar no céu, para além de adorar, para além de contemplar o meu Jesus, tocar nele, para além de abraçá-lo, contemplar a glória do nosso Senhor, assentado no seu trono, e os anjos o adorando: santo, santo, santo. E eu vou entrar no meio e vou falar: santo, santo. E você também vai estar lá, vai falar: santo, santo, santo. Nós todos juntos, CME Campo de Ourique lá em cima, no meio dos anjos, no meio dos querubins, irmão. Ai, meu Deus, isso é graça. Quem somos nós para merecer isso, gente? Sabe o que você merecia? Sabe o que a gente merecia? Morte. Sabe o que a gente merecia? Castigo. Sabe o que a gente merecia? Sofrimento. Mas Jesus desce. Deus olha e fala: o que eu vou fazer para essa humanidade? Povo difícil, povo ruim. Pensa, um trem difícil, é o ser humano. É ou não é? Ou você está sentadinho aqui, mas porque foi graça. Você também é ruim, viu? Você acha que eu estou... Mano, acho que todos aqui acham que eu sou pior. Mas a graça. Jesus fala assim: pai, vamos dar uma nova chance para eles. Eu vou descer. Aí Deus fala assim: olha, mas sangue tem que ser derramado. Porque está escrito, é a lei: a alma que pecar, essa morrerá. Um homem caído de um lado, um Deus traído do outro lado. Abre-se um abismo quando o pecado entra em Gênesis capítulo 3. Uma distância terrível entre o homem e o seu Criador. Um abismo se põe entre a criatura e o seu Criador. Vem cá, duas pessoas aqui do meu lado, rapidinho. Vamos fazer um teatro aqui, rápido. Vem, Fernando, vem, Lucas. Bora, irmão. Você é o cara do teatro. Vai falhar um pouquinho, mas é rápido, tá, cara? Olha só. Ó, aqui tá. Hoje você não vai precisar deitar no chão. Olha só. Tem um dia que eu mandei você deitar no chão, né? Rapaz, ficou bom. Foi até na internet. Virou até meme aquilo lá. Fizeram um GIF lá com aquele negócio. Olha só, onde é que eu tava? O abismo. Deus desse lado. Você é o homem pecador. Então vamos fazer assim, vamos trocar. Vem cá. Hoje você é Deus. Hoje ele é Deus. Fernando, fica aqui. Você está de preto hoje? Você está de preto, ele é branco. Ele está de preto, ele é branco. De um lado, Deus. Ferido, triste. Do outro lado, a sua criatura caindo. E esses três, isso acontece. E agora? O que fazer? O que fazer? Entra em ação o plano de Deus, do próprio Deus. Deus não é pego de surpresa. Fala, Deus? Deus. Pode ficar melhor. Deus? Não é pego de surpresa.
Ele só está esperando a sua resposta. Ele já tem a solução. Ele já tem a direção certa para você. Mas Ele está esperando a sua resposta. Ele já perguntou: o que queres que eu te faça, meu filho? Ô filho, o que você quer? Fala para mim. Estou te ouvindo. Gênesis 3. Algo precisa ser feito. O plano de redenção é este. O Filho de Deus. Eu vou fazer o papel de Jesus hoje aqui, rapidinho. Jesus. A Bíblia diz que Cristo, a missão dele, ele veio para reconciliar o mundo, o homem caído, o pecador, consigo mesmo. O Cristo, que era 100% homem, mas era 100% Deus. Sabe o que ele faz? De um lado Deus, do outro lado o homem. E no meio um grande abismo, Jesus vem. E ele faz isso aqui, ó. Ele reconcilia a humanidade com o seu Pai. Ele reconcilia a cruz. Na cruz ele faz isso aqui. De braços abertos. De um lado ele está de braços abertos na cruz. Você está entendendo isso aqui, gente? Ele está de braços abertos na cruz. De um lado ele pega a mão de Deus, mas do outro lado ele pega a mão do homem caído. E ele reconcilia consigo mesmo a humanidade. Isso é graça. Por isso que você está aqui hoje. Se não, irmão, mas está lascado. Estou concluindo, gente. Posso terminar? Ó. Onde é que eu parei aqui? Eu estou ainda no Pedro. Mateus 14, 29. Essa resposta de Pedro aqui, mas não foi uma resposta qualquer, não. Porque os discípulos todos assombrados, mas Pedro se levanta. Pedro é camarada de atitude. Pedro era sanguíneo, né? Pedro tinha o temperamento que eu tenho, inclusive. O sanguíneo, o temperamento sanguíneo. Quem é que conhece os 4 temperamentos? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Pedro era sanguíneo. A pessoa que tem um temperamento sanguíneo, se não for a ação do Espírito na vida dele ou na vida dela, ele está sempre fazendo bobagem. Está sempre falando as coisas sem pensar, ferindo pessoas, agindo sem pensar, quebrando a cara. Essa é uma característica do sanguíneo. Pedro era assim. Pedro era impulsivo. Então até que nós vemos o Pedro antes de receber o Espírito em Atos 2, e o Pedro depois de receber o Espírito depois de Atos 2. O Pedro antes de receber o Espírito impulsivo, falava muito, tomava atitudes sem medir as consequências. Quando os soldados vêm para prender Jesus não pediu nada, irmão. Jesus não pediu. Pedro, me defende aqui, não. Jesus ali tranquilo. E Pedro, vem cá, Malco, vou cortar a sua orelha, vem cá. Você não vai levar Jesus, não. Você acha que Pedro queria cortar a orelha de Malco? Não é isso que a Bíblia diz? Que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote? Eu acredito, isso é uma posição minha, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ele queria meter na jugular dele ali, irmão. Só que o cara foi ali mais esperto, desviou e acertou a orelha. Ninguém que vai pegar com a espada para partir, vem cá que eu vou cortar a sua orelha. Vem, não, é a sua garganta que eu vou cortar, vem cá. Hoje você morre. Esse era Pedro. O Pedro antes de receber o Espírito Santo. Mas em Atos 2, ele é cheio do Espírito. Em Atos 2, quando o Espírito vem e enche toda a casa, Pedro estava lá. E o Pedro, depois de receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Esse é o Pedro cheio do Espírito, sanguíneo. E nessa ocasião que ele fala: Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Essa resposta é o tipo de resposta ousada. Porque ele fala: Senhor, é o Senhor mesmo, manda. Ou seja, libera uma palavra. Porque aqui, gente, entenda uma coisa. Pedro estava no barco, sim ou não? O barco aqui, ele representa lugar, zona de conforto. Pensa numa coisa perigosa. É a tal da zona de conforto. Por isso que Deus me trouxe para Portugal. Por isso que Deus me trouxe para pastorear Campo de Ourique. Porque durante 16 anos na sede eu fiquei na minha zona de conforto. Durante 16 anos lá na sede da nossa igreja, Catedral da Esperança, lá na sede nos Olivais. Durante 16 anos eu fiquei aqui, ó. E é um instrumento que eu amo, tá? Não abro mão dele não. De vez em quando eu venho aqui tentar tocar alguma coisinha com os meninos. Mas 16 anos, isso aqui para mim, Isabel, era a minha zona de conforto. Já sei fazer, faço bem, nem tanto, mas faço alguma coisinha, né? Zona de conforto. E Jesus fala assim, ó, sai da zona de conforto. Sai de trás do teclado e vai para trás do púlpito. Você vai cuidar de vidas, vai pastorear a igreja. E eu lembro que a minha mãe, dirigente do ciclo de oração, Áurea Cordeiro de Souza, ainda é viva, está lá no Brasil. Aurinha. Um dia que ela veio nos visitar aqui, a primeira vez, a única vez que ela veio aqui,
Eu pensei assim, poxa, minha mãe está vindo? Minha mãe vai me ver tocando lá na igreja, eu vou ficar toda feliz. E eu ali, tá, louvor, né? Lembra? Aí, acabou o culto. Ela chega para mim, meu filho, mãe, gostou do culto? Uma bênção, maravilha. Que bom, né? Culto abençoado. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando ela falou assim, eu só fui murchando. Eu todo empolgado, achei que eu ia receber aquele elogio da minha mãe. Minha mãe fala bem assim, aqui, você acha que o que Deus tem para você é só ficar atrás desse piano aí? Não é não, viu? Quando ela falou assim, Márcia, eu vou orar, viu? Acabou, irmão. Ela falou assim, eu vou orar, Deus vai te tirar daí, viu? Deus tem coisas maiores para você, meu filho. Aí eu falei, Jesus, amém. Poucos meses depois, meu pastor presidente assenta comigo, meu filho vai pastorear uma igreja, você e sua esposa. Rapaz, aquela mulher quando ora, meu Jesus Cristo. Mulher que ora. Quantas madrugadas acordei com aquela mulher com a mão na minha testa, irmão. Quem já teve essa experiência aqui? Eu acordava, irmão, com aquele mãozão na minha testa, assim. Falei, que é isso, gente? É os anjos? Não, era minha mãe. E as palavras que ela dizia, eu nunca mais esqueci. Senhor, o Binho, ele é do Senhor. Os planos do Senhor vão se cumprir na vida dele. Usa o Binho, Senhor. Adolescente. E olha o que Deus faz. Quantas vezes Deus esperou uma resposta da parte da minha mãe em relação a mim? E Pedro, na sua zona de conforto, ele tem a ousadia de falar, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Quando Jesus ouve essa resposta, eu imagino, não está escrito, mas eu imagino, eu posso conjecturar, eu imagino Jesus pensando assim, rapaz, esse cara é mesmo, esse Pedro é mesmo, o cara é ousado, o cara quer sair vendo, ele quer experimentar isso aqui que eu estou fazendo. Rapaz, o que esse cara está pensando que é? Olha, eu vou chamar ele. Ele está esperando, né? Você é mostradinho, quer andar sobre as águas também. Então vem cá, sabe o que Jesus fala? Pedro, Senhor, manda, Senhor. Fala, Senhor, manda, dá ordem, Senhor. Não dê um passo sem ouvir a voz dele, viu? Cuidado. Vai querer andar sobre as águas sem antes ouvir a voz dele. Porque tudo a questão é que não era nem tanta fé de Pedro. Era a palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Pedro, pode vir. Se ele falar, pode vir, mano, pode ter água, pode ter lava, pode ter o que for. Você vai andar por cima, mas vai se abrir. Não importa, o que importa é a palavra que ele liberou sobre você. Pode vir que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo, avança. Agora se ele falar, fica, é para ficar. A questão é, lembra lá dos cegos? Ouvir. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E quando Pedro ouve, Jesus fala assim, vem Pedro. A Bíblia diz, Fernando, eu vou concluir aqui. A Bíblia diz que na hora, Pedro não hesitou. Resposta ousada. Mas sabe que muitas vezes qual é o nosso erro? A gente só vai até a metade do caminho. Eu dou a resposta que Cristo está esperando. Eu dou a resposta que Deus está esperando. Mas na hora de tomar atitude eu bloqueio, eu paro. Já pensou se Pedro faz assim, Senhor, vem, Pedro, pode vir. Passei eu pensando bem, acho que é melhor você vir para cá mesmo, melhor. Vou ficar aqui, estou na minha zoninha de conforto. Foi isso que Pedro fez? Na mesma hora, irmão. A Bíblia diz que ele desce do barco, sem pensar duas vezes, porque se ele falou, eu vou obedecer. Isso aqui, o mar, o que é? Caminhar sobre as águas. Alguém já viu alguém, tirando o relato bíblico, você já viu alguém andar sobre as águas? A não ser nos filmes de Hollywood aí, né? Andar sobre as águas é algo sobrenatural. Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. O que você quer, meu filho? Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Acabou, meu filho. Avança. Dá o primeiro passo. Sai do barco. Você está muito quietinho nesse barco aí. Você está muito acomodadinho. Você está muito confortável. Se você quer experimentar o sobrenatural ele excede o natural. O barco aqui é algo natural. Andar sobre as águas é sobrenatural. Agora o problema é estar nessa transição. Você está disposto a dar o primeiro passo? Se ele mandar você ir? Você está disposto a obedecer a voz dele? Está disposto a deixar a sua zona de conforto? De repente, muitos de nós, eu me incluo nisso, muitos no Brasil estávamos lá na nossa zona de conforto, família. Deus nos arranca daquele continente e traz para o outro lado do mundo. Sabe o que é isso? É tempo de tratamento. E, cara, você vai experimentar agora na prática o que é viver dependendo de mim.
Vou te mostrar agora, vem cá, meu filho, vou te proporcionar experiências que você nunca teria se você estivesse dentro do barco. Agora, se você estiver disposto a descer, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Dê o primeiro passo. A Bíblia diz que ele começa a caminhar. Ele começa a experimentar o sobrenatural. Por quê? Antes de Jesus liberar, porque Jesus só libera a palavra depois que ele ouve a resposta. Jesus só fala, vem, depois que Pedro falou, Senhor, manda que eu vá ter contigo, eu quero experimentar isso. Ele foi objetivo aqui também. Senhor, eu quero isso aí também. Nunca vi isso na minha vida. Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso aí. Aí Jesus fala, tá bom. Era isso que eu queria ouvir, vem. E ele sai do barco. Ah, pastor, mas se no meio do caminho eu senti medo. Pedro sentiu medo. A Bíblia diz que no meio do caminho, no meio do trajeto, ele começou a observar. No meio do trajeto ele começa a observar as ondas. Sabe o que aconteceu aqui? Tirou os olhos do alvo. Tirou os olhos do propósito. Tirou os olhos do espiritual e começou a olhar o natural novamente. Começou a olhar as ondas balançando. E quando ele tira os olhos do sobrenatural e coloca os olhos no natural, ele diz que ele começa a afundar. É por isso que crente tem que viver pela fé, irmão. Por isso que crente tem que andar, não é por vista. Nós não andamos por vista. Nós não andamos segundo as coisas naturais desse mundo. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Quem está entendendo isso, diga amém. No meio do caminho, eles sentem medo e começam a afundar. A sua fé é colocada em causa. Ele fez tudo certinho, mas no meio do caminho, por quê? Ser humano. Nós entendemos que por sermos seres humanos, pode acontecer em algum momento a gente dar um passo errado, vacilar, olhar muito as circunstâncias e querer voltar atrás e começar a afundar. Mas nesse momento a Bíblia diz que Jesus chega até ele e estende-lhe a mão e traz Pedro à tona novamente. O melhor disso tudo é saber que tem um Jesus que ele é misericordioso. Se você cair, ele vai te levantar. Ele não vai te deixar prostrado. Ele não vai te deixar afogado. Mas olha, aprenda com os erros. Para de olhar as coisas naturais. Se Deus te trouxe até aqui, se Deus te permitiu chegar até aqui, é porque Ele tem coisas maiores para você lá na frente. Se você estiver disposto a sair do barco e andar sobre as águas, tem coisa melhor do que isso? Andar e saber, gente, o que eu estou vivendo hoje é 100% Deus na minha vida. Claro que é. Quem se identifica com isso? Eu. 22 anos de Portugal. Quantas vezes nós nos vimos submergindo nas águas? Sabe por quê? Há uns 16 anos atrás, e concluo aqui com isso. Há uns 16 anos atrás, nós sabíamos das promessas de Deus, estávamos no centro da vontade de Deus, servindo na igreja, desenvolvendo, crescendo. Aí a gente já ia fazer 5 anos de casado. Eu tenho 22 anos de casado, faço agora, fizemos em fevereiro? 22 ou 21? 21. 22, 21. Às vezes eu troco um pelo 2. É muitos anos, gente. Aí a gente, 5 anos de casado, aí a gente falou assim, olha, está na hora já de encomendar um catarrento, né? Está na hora de ter um filhinho, né? Antes, né? Aí, antes de completar os 5 anos, na verdade, a gente já chegou um momento ali do 3º ano em seguida, a gente começou a gente queria ter um filho, casado, e nada de ter filho, e nada, passa 1 ano, passa 2, e nada. A Michelle nunca tomou anticoncepcional na vida, nunca gostei que ela tomasse isso. Então, é uma particularidade nossa, nunca tomou. E naquela altura, início de casamento, eu novo, irmão, cheio de vida, muita vontade de multiplicar, de obedecer a ordem de Deus, crescer e multiplicar. Hoje eu tenho 4, irmão. A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. E feliz é o homem que tem a aljava cheia deles. A minha aljava está cheia. Mas vai chegar o momento, ó. Isso é flecha, vai ter que lançar. Vai chegar o momento, vai lançar. Muitos de nós aqui fomos lançados. Um dia eu vou ter que lançar essa meu Deus, não quero nem pensar nisso. Como que lança isso aqui, gente? Vem cá, minha filha. Como que eu vou lançar uma coisinha linda dessa aqui? Maior do que eu, quase 12 aninhos, gente. 12 anos. Pode falar não? Não, gente, 12 anos. Vou ter que lançar.
Vai chegar um momento que ela vai seguir a vida dela. Mas o nosso papel hoje é ensinar. Junto com ela, filha, o passo é esse aqui. Não é falar assim, filho, o caminho é esse. Vai, não. É junto. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho. Não, calma, filha, é aqui, ó, esse aqui, ó. Dá o passo. Isso, papai dá com você. A mamãe vai ajudar também. Mas vai chegar um momento, obrigado. Vai chegar um momento que vai ter que lançar. Então, queridos, muitos de nós estamos aqui hoje porque Deus nos tirou da zona de conforto. Mas isso não te isenta. Ah, eu comecei a história da gravidez? Ah, pois é. Aí, ainda bem que o culto hoje é mais soft, né? Aí, gente, a Michelle não engravidava. Aí, o que aconteceu? A gente começou a olhar o natural. Ah, amor, ou é você ou é eu que estou com algum problema, não é possível. Ou é você que tem alguma coisa que tem que olhar, ou é eu que também não estou dando conta aqui do negócio. Não sei, amor, alguma coisa que no mundo físico, alguma coisa não está bem. Começamos a olhar sobre o natural. E por olhar o natural, olha só, olha aqui, eu quero que você preste atenção nisso. E por olhar as circunstâncias naturais, o que a gente faz? Começa a afundar, porque a gente toma uma decisão errada. Vamos voltar, porque lá tem que ver o que vai fazer, vamos fazer um tratamento, você também vai fazer e tal. Voltamos para o Brasil. Aí a nossa oração foi assim, Senhor, não tem aquela oração que você fala assim, vou orar e estou orando e Deus vai... É aquela oração que você fala, Senhor, já comprei a passagem, estou indo, hein? Abençoa, Senhor. Primeiro você age, faz, conclui, depois você vai falar com Deus. Foi isso que a gente fez. Porque meu pastor perguntou, vocês oraram? Oramos, pastor? Oramos nada. É aquela oração, Senhor, estou indo, viu? Fome, irmão. O pior momento que nós atravessamos da nossa vida foi quando a gente foi em 2008. Deus permitiu, eu falei, eu vou deixar. Eu costumo dizer hoje que meu ministério está atrasado 10 anos. Por uma decisão errada, por uma resposta errada. Porque Deus falou, meu filho, você está olhando muito natural. Espera, não está no tempo ainda. Sim. Meu pastor falou, meu filho, vocês estão indo. Naquela época, em 2008, eu já ia presbítero. Naquela época. Ele falou assim, meu filho, você sabe por que você está abrindo mão? Eu falei, sei, pastor, está tudo bem. Por quê? Os olhos colocados no natural. Deixei de olhar e deixei de esperar em Deus. Decisão errada. Quase, irmão, morri. Espiritualmente, fisicamente, tudo. Deus permitiu, mas chegou o momento e falou assim, ó, vem cá, agora chega. Deus, eu me vejo ali na situação de Jó. O diabo doidinho para ceifar a minha vida, porque ele sabia do plano de Deus, o que Deus teria para fazer na nossa vida. Eu imagino Deus falou assim, eu vou deixar você ir, vai. Mas no momento, quando eu falar volta, você vai vir, eu vou te puxar. E Deus faz isso com muita gente, viu? Porque Deus não abre mão de ninguém, Deus não abre mão de você. E eu ouvi isso lá no Brasil também, falou, Deus não abre mão de você não, viu? Eu lá todo ruim, desviado, no casamento, quase tudo na lama. Por quê? Respostas erradas, atitudes erradas, ações erradas, resultados negativos. Pedro viveu o sobrenatural. Pedro, por um momento. Aí o que Deus fez conosco foi exatamente isso. Vem cá, eu estava afundado, eu estava na lama. Só Deus para me tirar de onde eu estava. A sua graça, Deus é tão maravilhoso, que Ele foi lá e me resgatou, me trouxe de volta. Tivemos um processo de cura, restauração. E voltamos a pôr os olhos nas promessas de Deus e a viver no sobrenatural de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, queridos, eu teria mais umas coisinhas para falar, mas são 9 horas, nós vamos concluir, tá bom? Vamos só recapitular aqui. Qual é a primeira resposta que você precisa ter para Deus? Resposta, o cego de Jericó, resposta objetiva. Resposta da mulher do fluxo de sangue. Qual foi o tipo de resposta que aquela mulher deu para Jesus? Resposta verdadeira. Terceiro, resposta do centurião lá de Cafarnaum. Resposta humilde e confiante. E número 4, que é a resposta de Pedro, quando Pedro anda sobre as águas. Resposta ousada e de atitude. Você está vendo como é que você não pode se isentar das coisas? Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Não adianta você ficar esperando as coisas caírem do céu. Não adianta você ficar esperando a Deus faça. Deus fala, meu filho, eu quero fazer. Mas você tem que fazer alguma coisa? Você tem que se mexer, rapaz. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que sacudir a poeira. Eu não te chamei para ficar prostrado, amuado. Eu não te chamei para ficar pelos cantos chorando. Põe os olhos no sobrenatural. E você vai caminhar sobre as águas, com certeza. Mas tem que ter atitude. Tem que ter a resposta certa. Ele está à espera da sua resposta. Diga, Jesus está à espera da minha resposta. Tá?